Ninguém tem o direito de que o conhecimento jurídico do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes, ele entrou no Supremo Tribunal Federal depois de ter sido indicado pelo presidente da República e o Senado Federal o sabatinou. E requisitos constitucionais que foram cumpridos, do contrário, a entrada dele teria sido inconstitucional. Brasileiro, tem entre 35 anos e 65 anos, ele tem agora 56, entrou em 2017, há 6 anos, tinha 50 anos de idade. Ter reputação ilibada, ninguém questionou a reputação do Alexandre de Moraes, e possuir notável saber jurídico. A Constituição nem fala que tem que ser advogado, só diz que tem que ter um notável saber jurídico. Uma pessoa que não é advogado pode ter um notável saber jurídico, mas entendeu-se que Alexandre de Moraes possuía um notável saber jurídico. Então, questionar o conhecimento dele, atribuir decisões do Alexandre de Moraes à falta de informação, à falta de formação, é irresponsável, é infantil. Os gabinetes do Supremo Tribunal Federal possuem equipes altamente treinadas, pessoas da maior qualidade, que podem ajudar os ministros a enfrentar os temas mais delicados. De forma que nunca, por deficiência de formação, nunca, por falta de estrutura, um ministro do Supremo Tribunal Federal toma uma determinada decisão. Tudo o que se decide no Supremo Tribunal Federal é resultado única, exclusivamente, do desejo do ministro. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes quis decidir assim ou assado. Não sabia, não conhecia, não dá para dizer que não tem conhecimento suficiente. Tudo ali está à disposição dele. Todos os códigos, tudo, a legislação. Alguns dos assessores são altamente, mas gente que depois vai para o mercado privado, pessoas da maior qualificação. Bom, e essa semana o ministro Alexandre de Moraes tomou a seguinte decisão. Ele suspendeu o pedido de extradição feito pelo governo da Espanha de um búlgaro que cometeu tráfico de drogas em Barcelona, foi preso no Brasil e a Espanha pediu a extradição. O governo da Espanha pediu a extradição. O governo da Espanha não fala com o Supremo. O governo da Espanha, através de sua representação diplomática, fala com o Ministério das Relações Exteriores, que fala com o Ministério da Justiça, e o caso é encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Pedidos de extradição que até outro dia eram resolvidos pelo plenário do tribunal. Depois passaram a ser resolvidos pela turma, maior chance de errar na turma do que no plenário. Mas o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão monocrática, recusando o pedido de extradição de um traficante de drogas pego com 52 quilos de cocaína. Não existe uma lista internacional dos crimes que os países são obrigados a considerar crime. Não existe uma lista. Existem alguns acordos, né? Existem o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, define genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra como um crime que todos os países seguem, não aceitam. Mas alguns crimes, como homicídio e tráfico de drogas, você pode pesquisar no Código Penal de qualquer país, você vai achar lá. Tráfico de drogas não pode, homicídio não pode, é crime em qualquer país. É considerado um crime comum. Crime comum. Está no Código Penal. Qualquer país entende assim. Então, este búlgaro, traficante de drogas, pego com 52 quilos, foi preso no Brasil. E a Espanha falou, manda para cá. Veja, a Espanha não condena a pena de morte, por exemplo, o traficante de drogas. Poderia ser um argumento para não mandar para lá. Mas não. A pena de tráfico de drogas lá é muito parecida com a do Brasil. Então, é país semelhante. Tem até um brasileiro preso na Espanha, um sargento, que foi pego com 39 quilos de droga num avião da FAB,
condenado na Espanha, está na Espanha. Ele pediu para vir para o Brasil, mas o governo brasileiro até agora não fez um pedido de extradição. Está lá. Então, um caso semelhante, mas que não tem um pedido. Aqui, a defesa dele pedia, eu quero ir para o Brasil. Isso é outra discussão. Mas por que o Alexandre de Moraes não aceitou extraditar um traficante internacional? Por quê? O Brasil pediu à Espanha que mandasse para cá, a justiça brasileira queria que o governo da Espanha mandasse para cá, um brasileiro, Oswaldo Eustáquio, acusado de cometer um crime político. Crime político. O crime político é um crime definido. O que é um crime político? O que é um crime político? Que atenta contra a ordem institucional. Você é um atentado. Quais são os crimes de que ele é acusado? Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, são os crimes do 8 de janeiro. São crimes de natureza política. E aí é crime político, da mesma forma que o tráfico de drogas é crime comum em qualquer país do mundo, a tentativa de golpe de Estado, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito é crime político em qualquer país do mundo, inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil. Tanto é que o governo brasileiro recebeu um pedido de extradição por parte da Itália de um assassino italiano, Cesare Battisti, e o Supremo Tribunal Federal analisou o caso e entendeu que deveria mandá-lo porque era crime comum. Ele cometeu 4 homicídios na década de 70. O pedido veio para cá em 2009 e o Supremo autorizou a extradição. No entanto, o governo brasileiro, que é o responsável pela decisão final, o presidente Lula, decidiu não enviá-lo para lá, argumentando que se tratava de um crime político. Recusou a extradição do Cesare Battisti, argumentando que se tratava de um crime político, quando claramente tratava-se de um homicida. Ele matou 4 pessoas. Oswaldo Eustáquio não produziu uma gota de sangue para fora do corpo de quem quer que seja. E o Cesare Battisti matou 4 pessoas. 2017, o presidente Temer extraditou o Cesare Battisti para a Itália. Não era um crime político. Foi considerado um crime comum e só por isso foi extraditado. E por que Alexandre de Moraes não extraditou? Aliás, já expliquei, ele não extraditou porque ele queria o Oswaldo Eustáquio aqui, e o Oswaldo Eustáquio está na Espanha. E não tem dupla cidadania. O ex-CEO das lojas americanas, Miguel Gutierrez, também está na Espanha. Mas ele tem dupla cidadania, ele não pode ser extraditado para o Brasil. Porque não se extradita um nacional, não se extradita um brasileiro para fora, não se extradita um espanhol para fora da Espanha. E o Alexandre de Moraes argumentou o princípio da reciprocidade. O princípio da reciprocidade. Existe, e é base de todas as relações bilaterais, desde o século XII, se ouve falar, no princípio da reciprocidade. É uma condição lógica. Faz sentido que uma relação diplomática seja uma via de mão dupla. Aquilo que vai também tem que voltar. No entanto, está escrito, nós temos uma lei de imigração, que é de 2017, que fala claramente o seguinte, no seu artigo 84, que o pedido de extradição, ou prisão cautelar, etc., tal, pode acontecer em caso de ausência de tratado com a promessa de reciprocidade. Em caso de ausência de tratado, se não houver um tratado entre os países. Esse é um assunto que está pacificado entre os estudiosos, está pacificada na legislação, está dito lá com todas as letras, que vai se pautar a extradição, o pedido de extradição, em um tratado entre os países envolvidos. E, caso não haja existência de tratado,
então sim existe a promessa de reciprocidade. Países que não têm acordo podem se relacionar pelo princípio da reciprocidade. Do contrário, tem um tratado. E existe um tratado entre o Brasil e a Espanha, que foi assinado foi definido nos anos 90, assinado em junho de 90 pelo presidente Fernando Collor e pelo então ministro das Relações Exteriores, Francisco Rezec. Veja, o tratado é bilateral, mas ele foi tornado um decreto colocado na ordem institucional brasileira, reproduzindo o teor do tratado entre os dois países, entre a República Federativa do Brasil e o Reino de Espanha. E lá diz, no artigo 1º, que os Estados obrigam-se reciprocamente à entrega. E neste artigo que está se prendendo o Alexandre de Moraes. O nosso tratado fala em reciprocidade, fala em entrega recíproca. Agora, olha que interessante. Diz lá, não será concedida a extradição. Não será concedida a extradição. No item F. Quando a infração constituir delito político, aí não será definida a extradição. O que é uma coisa inacreditável. E diz mais, como eu falei, a lei de 2017, que na ausência do tratado tem o acordo de reciprocidade. No entanto, nós temos um tratado. Isso está pacificado. Na existência de um tratado, o que vale é o tratado. O acordo de reciprocidade é uma forma de contornar a ausência do tratado, especialmente em casos de extradição. Aí sim é uma promessa de compromisso. O Cesare Battisti foi para a Itália porque era crime comum. O Eustáquio é crime político. Não pode haver extradição de crime político, que é crime político em todo lugar do mundo. Inclusive, a decisão da Corte da Espanha usou o tratado, o artigo 4º do tratado, que veda a extradição. Nesse caso, é uma decisão colegiada do STF deles. Cabe recurso, cabe ao governo brasileiro recorrer. Agora, é tão perverso esse caso que o governo brasileiro está tentando trazer o Oswaldo Eustáquio argumentando só crimes comuns, porque sabe que se usar os crimes políticos, que é a natureza desse caso, é a natureza da ação desse cidadão, ele não pode ser extraditado. Então colocam obstrução de investigação, que é crime comum, incitação ao crime, associação criminosa, corrupção de menores. Sabe o que é corrupção de menores no caso dele? Ele usou a rede social da filha para dar porrada no governo, para dar porrada na esquerda, para dar porrada no STF. Então, eles não vão na... Olha, ele cometeu o atentado, tentativa de golpe, o diabo. Quer dizer, é uma coisa inacreditável o que está acontecendo. É inacreditável o que está acontecendo. Não faz o menor sentido a gente olhar para esse caso e achar que as coisas estão razoáveis. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, como eu disse, capaz, que compreende o direito, que tem notável saber jurídico, isso o Senado já resolveu, que tem a idade adequada, que vai ficar no Supremo Tribunal Federal, se quiser, por mais 16 anos, 18 anos, até 2043, é isso? 2043, nós estamos em 25, exatamente por mais 18 anos, se quiser. Conhece o direito, dá aula, tem livros escritos. Ele não fez isso por acaso. Ele não fez isso por desconhecimento. Ele não fez isso porque, puxa, não sabia. Ele sabe que o tratado define as regras de forma clara. E as regras de forma claramente definidas colocam lá a excepcionalização do crime político. E se não der para colocar, se não disser que o Oswaldo Eustáquio é um crime político, tentativa de golpe de Estado é crime político. É político. É para derrubar o governo. Derrubar o governo é um crime político. Peru e Colômbia viveram essa discussão nos anos 50. O caso foi parar em Haia.
havia um sujeito que atentou contra o Estado Democrático de Direito, liderava um grupo revolucionário, e o Peru queria prender, o sujeito pediu para ficar na embaixada na Colômbia, e depois ele queria um salvo-conduto para poder ir para a Colômbia. O Peru disse, não vou dar salvo-conduto, porque ele cometeu crime comum. Porque no curso do crime político existem crimes comuns. Existem vários crimes comuns que acabam sendo cometidos no curso do crime político, como, por exemplo, esses crimes que argumentam que o Eustáquio cometeu. E aí a discussão foi parar em Haia. Entendeu-se que a Colômbia não teria que devolver o tal sujeito para o governo peruano. E não devolveu. Não devolveu. Mas também aí gerou uma confusão, porque Peru e a Colômbia ficaram discutindo, porque o Peru disse que ele não vai sair do Peru, mas a Colômbia não tinha que devolver, mas enfim, não tinha que devolver, não devolveu. Ou seja, ficou configurado que mesmo na existência de crimes comuns, o preponderante é o crime político, e quando o preponderante é o crime político, não cabe a devolução. Então, não cabe a extradição. Isso é um assunto resolvido internacionalmente. Foi debatido em Haia há 70 anos. E existem várias discussões, vários casos, não digo semelhantes, mas vários casos que podem fomentar essa discussão. E muita gente já escreveu sobre isso, sobre o princípio da reciprocidade. Como eu falei, tem séculos. O momento em que se usa o princípio da reciprocidade, que é na ausência de tratados, a clareza dos tratados, e o tratado tem que ser seguido pelos dois. E tráfico internacional de drogas, imagine o Brasil querendo trazer para cá o tal brasileiro que está na Espanha com 39 quilos de cocaína e a Espanha desonumando. Um traficante internacional. Então, tem algo muito esquisito acontecendo. E isso não é bom para o Brasil. Isso não é bom para o Supremo Tribunal Federal. Isso não é bom para o Alexandre de Moraes também. Quando um sujeito como esse Oswaldo Eustáquio é usado de argumento para não mandar para a Espanha um traficante internacional de drogas e mais, colocá-lo em prisão domiciliar, um sujeito que traficou 52 quilos de cocaína. Ele não está naquela quantidade de droga que o Supremo ficou discutindo. Olha, se o cara tiver 60 gramas de maconha, é consumo próprio. 52 quilos de cocaína não é consumo próprio para um país, né? Consumo para qualquer um, né? 52 quilos de cocaína. Ninguém bebe 52 litros de água, né? 52 quilos de melancia, 52 quilos de cocaína, traficante. Foi pego, preso. E o Brasil poderia simplesmente mandar ele para lá. E nunca argumentar esse pavoroso e irresponsável argumento do princípio da reciprocidade na existência de um tratado entre o Brasil e a Espanha. Então, não se trata de não cumprir a decisão do Supremo, não se trata de atacar o Supremo Tribunal Federal, não se trata de atacar o conhecimento jurídico do Alexandre de Moraes, não se trata nem de questionar o poder do Alexandre de Moraes, mas trata-se de dividir com você informações para você formar a sua opinião com essas ou outras que você queira colher para saber, para decidir o que você acha desse caso. Olhando esse caso, com as informações que estão aqui colocadas na mesa, trata-se de um absurdo que está sendo, não digo acobertado, porque não está acobertado, está colocado, transparente, todo mundo discutindo, mas um absurdo que está colocado no Supremo Tribunal Federal, que seria de bom tom, seria desejável, que seria maduro em nome da democracia, que os 11 ministros defendem, inclusive Alexandre de Moraes, porque foi em nome da democracia que ele tocou essas ações penais todas e tal. Em nome da democracia, tem que seguir os tratados, tem que ter a humildade de colocar a Constituição acima e não abaixo dele. Ele não se senta sobre a Constituição. A Constituição o protege da chuva, do sol,
É para ela que ele tem que olhar e é nela que ele tem que se inspirar e seguir. Não tem o direito de interpretar a Constituição, os tratados, os acordos de maneira livre, como tudo indica que aconteceu. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre esse assunto.